Deus que tem nos sustentado, nos tem amparado, nos tem nos fortalecido. Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Amém. Vamos lá, porque a hora já está 7h23. Vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Após a leitura de apenas um versículo, vou pedir para os irmãos deixem abertas suas Bíblias nesse capítulo que nós iremos comentar, do 1 até o 7. Então é bom que você deixe a sua palavra, a sua escritura aberta. Mas nessa preliminar, iremos apenas ler o versículo 7. Gênesis 35, 7. Diz assim: E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali tinha se manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus. Senhor, o Senhor já tem falado pela boca dos teus santos profetas, que o Senhor vem buscar a sua igreja, uma igreja pura, imaculada, sem ruga, sem nódoa. Somos nós, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, no sacrifício vivo, santo e agradável, neste culto a Deus racional, ó Pai, te pedindo, Senhor, nos purifique, nos prepara. Toda a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabemos que há grandes empecilhos, obstáculos, ó Pai, tempestade, mas não és o Deus que acalma a tempestade. Por isso, Deus, nós queremos colocar toda a nossa completa confiança em Ti, sabendo que Tu és poderoso, Pai, para transformar qualquer circunstância. Agora fala conosco. Tem pessoas que precisam, Pai, da Sua direção, Pai. E se elas estão aqui nesta noite, é que o Senhor tem um encontro marcado, Pai, com a Sua palavra. Assim te agradecemos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, eu vou discorrer algumas coisas sobre esse episódio aqui, mas antes de adentrarmos aqui nos fatos de Gênesis 35, é comum, no período vespertino, que é o período da tarde, algumas residências de pessoas que servem a Deus ou não, eu mesmo não gosto de ver, assistirem aqueles programas televisivos, aquelas reportagens, né, que falam sobre investigação, sobre assassinato, feminicídio, latrocínio. A minha mãe mesmo, quando ela não tinha essa debilidade mental, ela assistia muito. Às vezes eu ia visitá-la, ela morava na Taquara, às vezes eu chegava lá à tarde, ela estava, eu estou assistindo aqui da Atena. Ela gostava de assistir. E aí a gente sabe que nesses programas televisivos, ao qual eu escrevi, falei para os irmãos, muitas vezes, aquelas tragédias que acontecem ali no shopping. Sabemos que alguns canais passam até no sentido de sensacionalismo, né? Ficam repetindo aquela coisa ali. E tragédia, né? Dificuldade, luta, né? Todos nós queremos passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O pastor Marcelo pregou nessa manhã, disse que o dia mau vem para todos, e é verdade. E isso me faz lembrar, e eu nem vou citar o nome dele agora, uma história de um homem que ele resolveu mudar de lugar. Ele saiu de uma localidade e foi morar numa outra cidade, numa outra localidade. Ele ali tinha bastante filhos. E nessa mudança, ele levou os filhos e a filha resolveu por conta própria, olha só, por conta própria, visitar as outras moças daquela região. Só que parece que não se comunicou o pai, não comunicou a mãe, não comunicou. Ela quis visitar, quem sabe desenvolver uma amizade, um coleguismo frenético com as outras
pessoas que ela não conhecia, uma amizade, e ela saiu nessa empreitada. E na saída desta menina, acontece que ela passou por um determinado lugar e um homem passou a espreitá-la, a observá-la, a contemplar ela, mas ela não percebeu. E aí aquele homem, contemplando ela, já estava com segundas intenções em relação a ela. Como ela estava num lugar estranho, um lugar que ela nunca tinha ido, uma localidade que não era costumeira, ele facilmente encurralou aquela menina. E ali, sem mais nem menos, deu em cima dela, e ali com turbulência, com brutalidade, ele fez mal àquela menina. E aí, ela escapou, ele não chegou a matá-la, e ela foi embora para casa. E ela chegando em casa, houve esse relatório para sua família, essa tragédia que aconteceu, mas o pior da situação ainda iria acontecer. Porque passado alguns dias, esse rapaz que havia feito mal a esta moça, vocês estão me entendendo? Ele tinha conversado com o pai dele em casa. Pai, aconteceu isso, fiz o mal à menina, mas eu me apaixonei por ela. Eu gostei dela. Eu quero ter um compromisso com ela. E aí ele abriu o coração para o pai, e o pai resolveu juntamente com ele, para reparar essa situação, ir na casa da menina. E quando aquela família, menos estava esperando, de repente, eu suponho assim que bate na porta. E quem é? É justamente o rapaz que havia cometido esse crime libidinoso e o seu pai, e aí na casa da menina. E ali, quando eles chegam naquela localidade, dentro da casa, na residência, foi um espanto para todos. E ali o pai do menino falou: não, mas o meu filho quer casar com a sua filha, quer ficar com ela, quer ficar junto com ela, etc e tal. E aí, o pai da moça até concordou que poderia haver o casamento, mas aquilo ali não foi visto de uma maneira agradável para os irmãos da menina que tinha sofrido o abuso. Eles não gostaram daquela situação. E aí encheram seu coração de ódio. E aí fizeram um acordo ali entre as famílias, ia se fazer a união deles, etc e tal. E aí, só que teve uma condição que o pai da moça falou: para vocês fazerem parte da nossa família, tem que passar por um ritual aqui, que é costume da nossa família. E esse ritual era meio doloroso, mas eles aceitaram. Não só o rapaz que tinha cometido crime, o pai dele, os demais daquela família do rapaz resolveram passar por um ritual que era um pouco doloroso e aceitaram. E aí, quando eles estão passando por esse ritual, eles ficaram meio fragilizados, fracos, para o rapaz acabar se casando com a menina. E aí, nessa ocasião que eles estavam fragilizados, que eles estavam dessa maneira enfraquecidos, dois filhos, quer dizer, os dois irmãos dessa menina que foi abusada, olha só, arquitetaram um plano. Vamos aproveitar que eles estão fracos e vamos nos vingar agora. Vamos aproveitar e vamos matar todos eles, com essa vergonha que fizeram na nossa família. E mataram todo mundo, isso é chamado como genocídio, quando acontece uma grande matança, e matou todo mundo. E aí, só que aquela matança, aquele assassinato, já tinha acontecido a tragédia com a menina. Agora os filhos se tornam um assassino. E para piorar a situação, os parentes, isso que eu falei que parece esse programa televisivo, os parentes dessa família que foi assassinada, olha só, queria vingança, queria exterminar a família desse homem que a filha foi deflorada. E aí, que tipo de conselho você responde no seu coração
você daria para um pai de família que está nessa situação? Primeiro, a filha abusada. Segundo, 2 filhos se tornam assassinos. E agora, eles estão jurados de morte. A qualquer hora, poderiam invadir o recesso familiar e matar toda a família. Essa situação que eu contei para vocês é bíblica. Está na Bíblia. Por isso que eu dei essa volta toda para você entender. E aí, acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 35, versículo 1. Tudo isso que eu contei para vocês estava acontecendo com a família de Jacó. Depois, se você tiver um tempo em casa, você vê os capítulos anteriores, que você vai entender tudo isso que eu falei. Então, tudo isso estava acontecendo com Jacó. E aí diz a Bíblia assim, ó. Depois disse Deus, não está aí em Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó, né? E eu parei nessa frase, depois disse Deus, e eu fiquei me meditando, irmãos, que bom que Deus fala. Que bom que no momento que a gente não sabe como resolver as coisas, quando nós colocamos a nossa vida perante o altar do Senhor, quando nós clamamos, Deus, Ele fala com a gente. Ai de nós, se nós não tivéssemos essa comunicação divina, nós estaríamos aí no silêncio do conflito, de tantos problemas, né? No caos. Nossa, a fala de Deus é tão importante que a Bíblia vai dizer que foi a fala de Deus que um dia surpreendeu Agar, aquela egípcia, porque ela teve uma desavença com Sara. Sara manda ela embora, ela vai para o deserto, e ela lá lamentando, ela lá chorando, já pensando ali que é o seu fim. Mas o Senhor falou com ela lá no deserto, onde de repente ela fala: poxa, eu não vou achar ninguém, é o meu fim. Mas até no deserto Deus fala com o homem, e ela se surpreendeu com essa fala de Deus, que ela chegou a dizer: tu és o Deus que me vê. Deus, Ele nos vê no deserto, na multidão, Ele sempre está nos a contemplar. Irmão, foi mesmo essa fala de Deus que surpreendeu Moisés lá no Monte Sinai, onde a Bíblia vai dizer que o monte fumegava, o monte saía fumaça, e quando Deus falava, parecia que trombetas estavam tocando. Por que nesse sentido? Porque sempre quando Deus Ele fala, Ele anuncia coisas novas. Deus, irmãos, quando Ele fala, às vezes Ele fala com a gente no meio das nossas impossibilidades. Quando a gente fala, não tem saída, não tem escape, não tem direção, Deus fala no meio das nossas impossibilidades. Ele falou com Ezequiel quando? Na impossibilidade de Ezequiel, quando ele estava lá no vale de ossos secos. Agora, o que eu preciso entender para compreender esta fala do Senhor é que a minha vida espiritual, a vida espiritual que eu levo, é que vai definir a minha capacidade de receber esse sinal que vem do céu. Às vezes Deus está mandando um sinal, mas eu estou distraído. Ou então eu não pensei. Às vezes o sinal de Deus é digital, e eu ainda estou no analógico. Então eu não tenho como captar aquilo que Deus quer falar comigo. Muitas vezes Deus está falando com a gente, nos dando uma direção, e a pessoa quer fazer segundo a sua vontade, segundo o que a pessoa quer. Eu até lembrei do Augusto e do Davi também, essa semana, quando o senhor estava me dando rascunho nessa pregação, porque eu lembrei de vocês no sentido que às vezes Deus está falando assim: pega o prumo, pega o nível, pega o esquadro, mas o sujeito quer fazer a coisa pela intuição. Sou profissional, eu sei fazer do meu jeito. Aí quando vai ver, acaba de fazer a parede toda torta. Porque não usou o prumo, o nível, e não usou o esquadro.
E parede torta significa o quê? Trabalho em vão. Vai ter que se derrubar tudo de novo. E agora Deus me faz lembrar que não seguir o conselho de Deus é como se alguém pegasse uma escada e colocasse na parede errada. Olha só, não seguir o conselho de Deus é similar a alguém pegar uma escada e colocar na parede errada. Ele vai subir, 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 quando chegar lá em cima, e não é nessa parede. O que vai acontecer? Vai ter que descer. Descer, a Bíblia está falando de humilhação. Certa vez, Nabucodonosor achava que tudo que ele estava realizando vinha da parte dele, do que ele achava, do que ele pensava. Ele chegou a dizer: esta é a Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha magnificência. Foi quando Deus permitiu que nele houvesse loucura, e ele foi tirado ali do meio dos homens. Mas a Bíblia mesmo diz que Deus é um Deus de coisas alinhadas. O profeta Amós, no capítulo 7, versículo 7, Amós 7,7, ele disse que via numa visão o Senhor com um prumo na mão. Isso nos mostra, como eu disse, que Deus é um Deus de coisa alinhada. Quando ele se aproxima de nós, é porque ele quer colocar as coisas no lugar. Acompanha. Deus disse a Jacó: levanta-te, está vendo? E sobe a Betel. Olha só, levanta-te. Deus não quer ninguém caído, Deus não quer ninguém prostrado, Deus não quer ninguém desanimado. Ele está falando, Deus disse a Jacó: levanta-te. Agora nós sabemos que o inimigo da nossa alma deseja que a gente desista, que a gente toque o sino, dizendo: não aguento mais. Deus está falando ao contrário, como falou para Jacó: levanta-te, no sentido de tenha disposição. E quando Deus diz tenha disposição, Ele dá a direção para Jacó. Ele diz: vai para. Você sabe o que significa Betel? Vai para a casa de Deus. Olha só, gente, que interessante. Levanta, tenha disposição e vai para a casa de Deus. Às vezes, irmão, nós não estamos nem prostrados, olha só, fisicamente, mas só Deus sabe como é que está a nossa alma. Inclusive, tem até um hino da Rosa Nascimento que ela chega a perguntar: onde está aquele brilho dos teus olhos? E teu sorriso já não está mais como era antes. São pessoas que saíram da rota, da vontade de Deus. Mas eu creio que Deus, nesta noite, Ele quer exaltar sobre cada um de nós o brilho do seu rosto. A Bíblia vai dizer, no Salmo 102, versículo 19 e 20, que quando Deus, Ele olha lá do seu santuário, lá do templo do céu, Ele faz duas coisas. Ele ouve o gemido do preso e solta aquelas pessoas que estão sentenciadas à morte. Mas aí, quando Deus falou para Jacó: vai para Betel, você entendeu agora? Vai para a casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós temos o verdadeiro encontro com o Senhor. É na casa de Deus que nós podemos derramar a nossa alma perante ao altar. Davi chega a dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz, relata lá no livro histórico de Esté, uma tragédia que estava ali acontecendo com o povo de Deus, porque o grande rei da época, o monarca chamado Assuero, engrandeceu o inimigo do povo de Deus, que se chamava Amã. E a ordem do rei Assuero era para que todo mundo que chegasse na frente de Amã deveria se prostrar, se curvar em sinal de reverência. Aí eu fico imaginando a agonia daquelas pessoas: lá vem Amã, e eles se prostravam, se reverenciavam. Mas tinha um naquele palácio que não se curvava para Amã. Tinha um lá que não reverenciava o Amã. E aí, muitos curiosos, porque ele não tinha aquela postura, porque tinham mandado o régio para obedecer, e aí foram perguntar a ele por que ele não se prostrava. E aí Mardoqueu declarou que ele era judeu.
E nós sabemos que o judeu verdadeiro, né, ele não vive prostrado. O cristão verdadeiro, ele também não vive prostrado. Irmão, como a gente vai andar prostrado se a Bíblia diz para a gente que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele conta o número das estrelas, olha só, e chama cada uma delas pelo seu nome. Olha que Deus poderoso. Como é que eu vou andar prostrado se eu sirvo um Deus que já li na Escritura, que você já leu no livro de Êxodo, que ele abriu o mar vermelho, e Abacuque chega a dizer poeticamente que quando o mar se abriu, uma coluna de um lado e uma coluna do outro, era como se fossem mãos abertas para os céus, batendo palma, louvando a Deus para que o povo pudesse passar a seco. Olha que Deus maravilhoso. Como eu posso andar prostrado se meu Deus mediu os céus a palmo? Dá para você imaginar isso? Deus mediu os céus a palmo, reuniu nas suas mãos, na concha de suas mãos, todas as águas dos mares. E a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 5, versículo 9, que ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar e tantas maravilhas que não se pode contar. Mas no texto está escrito aí: Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, vai para a casa de Deus, e mandou ele ficar o quê? Habita ali. Está vendo que interessante? Deus quer que a gente mora. Deus não quer que a pessoa tenha uma passagem rápida pela casa de Deus. Ah, eu vou nesse culto, no outro eu não vou, daqui a 3 semanas eu vou, no outro eu não vou. Não, Deus está falando: levanta-te, vai para a casa de Deus e habita e fica. Nós sabemos, né, que pela história existem 2 tipos de povos, né? Nós estudamos isso em história. São os nômades e os sedentários. Nós sabemos que a principal diferença básica desses 2 povos, os nômades e os sedentários, é que o nômade, né, nesse processo de nomadismo, ele não tem habitação fixa. O nômade, ele é peregrino. Mas aquele que é sedentário, o povo sedentário, ele tem um lugar fixo. Então, quando Deus está falando aí para Jacó: levanta-te, vai para Betel, para a casa de Deus, habita, mora, Deus está querendo que Jacó seja sedentário na casa de Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Salmo 92, versículo 13: só os que estão plantados na casa do Senhor que vão florescer. Está vendo? Só os que estiverem plantados na casa de Deus. Tem gente que a gente sabe que faz da casa de Deus, como eles chamam aí, de uma casa de praia, um bangalô, um chalé, só vai de vez em quando. Mas Deus está querendo que a gente fixe morada na presença dele. Mas o Senhor disse para Jacó e fala para nós: ser presente, permaneça, né? Essa é a vontade de Deus. E ali na casa de Deus, em Betel, o Senhor dá uma direção a mais aqui para Jacó. Diz assim: faz ali um altar. E nós sabemos que altar na Bíblia é símbolo de quê? De comunhão. Então, deixar de estar na casa do Senhor é ter a comunhão interrompida. E o pior de tudo é que as pessoas vão nos convidar para diversos lugares. E aí a gente tem que dizer: filho, não, eu tenho compromisso com o Senhor, porque o meu Deus quer que eu habite ali. Deus disse: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face do teu irmão, de Esaú, teu irmão. E o que nos surpreende, irmão, que o Deus que estava falando com Jacó é o mesmo Deus que apareceu para ele no passado. Mas Deus está falando assim para ele: faz o altar para o Deus que te apareceu. Era para Jacó refletir e falar: peraí, mas o Deus que me apareceu no passado é o que está falando aqui agora. Então Deus estava querendo dizer para Jacó: Jacó, eu não mudei. A mesma vitória que eu te dei no momento de aperto lá no passado, eu vou te dar a vitória hoje também, aqui presente. E te digo mais, ainda vou cuidar do teu futuro. Irmão, Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Aleluia. E aí Deus deu essa direção para Josué, lá no versículo 2 agora. Então disse Jacó, olha só, então disse Jacó à sua família, aquela família que estava toda atribulada, e a todos os que com ele estavam, tirai, em outras versões, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-os e mudai as vossas vestes. O que eu entendo como diz, irmãos? Só pode falar de renovo aquele que sofreu o processo de renovação. Irmão, pastor Jacó, Deus falar com Jacó, o Deus que é um Deus pessoal, um Deus de iniciativa, falar com ele para gerar nele um renovo, um despertamento, para ele ter autoridade para consertar coisas que estavam bagunçadas dentro da sua casa. E ele chegou lá cheio de autoridade, falando com os filhos, joga fora esses deuses estranhos, tinha idolatria dentro da casa, dentro dessa família escolhida de Deus. Aleluia. E ali Jacó estava recobrando a liderança espiritual da sua família. Irmãos, se o nosso maior alvo é o céu, nós precisamos a cada dia fazer uma revisão do que está atrapalhando a nossa caminhada. Vai ser bênção, vai me aproximar mais de Deus, vai fazer orar, vai fazer eu consagrar a minha vida. Você abraça, agora vai me atrapalhar, vai me desviar do caminho do Senhor, então eu não abraço. Porque, irmão, não tinha como Jacó levantar um altar se ele primeiro não moldasse a sua vida espiritual. E essa moldagem da sua vida espiritual começava com a autoridade que Deus já tinha dado a ele sobre a família, que ele necessitava iniciar um processo de santificação. Nós sabemos bem biblicamente, que teologicamente existe 3 tipos de santificação. Primeiro é a santificação posicional. O que é isso? Explico rapidamente. Alguém entra aqui, assiste o culto, ouve a palavra, há o apelo, aí ela tem que aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão, aceita Jesus, e aí, naquela mesma hora, teologicamente, é chamado de santificação posicional. Por quê? Porque aquela pessoa tomou uma posição diante de Cristo. O que significa? Significa que se essa pessoa veio de todo o coração, aceitou a Cristo, e se de repente ela sair aí uma infelicidade, ela morrer, ela está salva. Porque ela recebeu a santificação posicional. Agora, essa pessoa que aceitou a Cristo, foi para lá e não aconteceu nada com ela, é necessário ela dar continuidade, àquela ida na igreja, participando da escola dominical, a classe dos novos convertidos, dos cultos, aprendendo mais do Senhor, para que ela possa crescer na presença do Senhor. Essa santificação é chamada de santificação progressiva, é a qual nós estamos participando, cada dia nos santificando mais, para chegarmos mais perto da presença do Senhor. E por fim, a outra santificação que teologicamente existe é chamada a santificação absoluta. Essa nós só iremos alcançar quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, onde Paulo diz que nós teremos os nossos corpos corruptíveis transformados, receberemos novos corpos e iremos morar na glória com o Senhor. Então não se esqueça, nessa santificação posicional, progressiva e absoluta. Veja que Jacó, no texto, manda a terra só os seus filhos mudarem as suas roupas. Gente, nós sabemos que no mundo, a gente usava aquelas roupas apelativas, aquelas roupas para chamar a atenção, e em Cristo não. Em Cristo nós passamos a andar com modéstia, sem pretensão carnal, tudo aquilo que tinha no passado. Acompanha o versículo 3. Jacó diz: levantemos-nos e subamos a Betel. Olha só, não era só ele não, era ele e toda a família, diz no plural. Gente, vamos se levantar, vamos se arrumar, vamos todo mundo para a casa de Deus. E ele diz:
porque ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que me foi comigo no caminho que eu tenho andado. Versículo 4. Então, olha só, olha o 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas, outras versões, brincos que usavam na orelha. E Jacó escondeu, enterrou debaixo do carvalho de Siquém, né? Onde a Bíblia diz que a nossa conversão, ou a conversão de qualquer pessoa, não é da forma que a gente quer. Foi dita Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Tanto que você vê aqui que os filhos entenderam que Deus queria fazer uma mudança dentro daquele lar, eles começaram a entregar. Toma pai, não tem condição da gente ir para a casa de Deus dessa maneira, não. Eles mudaram as vestes, começaram a entregar tudo aquilo, e Jacó rapidamente, olha só, pegou aquilo tudo e o que ele fez? Ele enterrou, escondeu. Isso significa, irmãos, que quando Cristo aparece na vida de uma pessoa, a presença de Cristo nos constrange a fazer aquilo que é certo. Veja que quando Jesus disse que ia pousar na casa de Zaqueu, a alegria foi tanta que Zaqueu, ele chegou a falar para o Senhor, foi Jesus que falou, nada para ele falar isso, ele falou: Senhor, aquelas pessoas que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho prejudicado alguém, eu vou, como se fosse no dia de hoje, eu vou indenizar. Porque a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, ela nos constrange. E segundo os estudiosos, que não está na Bíblia, esses brincos aí, que está aí, esses amuletos, eram relacionados a divindades pagãs que os filhos de Jacó estavam utilizando. Isso nos mostra que Jacó, aquela palavra de Jacó foi certeira, foi no alvo, ele precisava fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu deixei até anotado, peço que você deixe também anotado na sua Bíblia, está lá em 1 Timóteo 3,5, uma coisa importantíssima. Diz assim: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Gente, olha só. Às vezes, eu falei dos sinais do céu, os grandes sinais que Deus nos dá é na sua palavra. Às vezes uma pessoa, ela visita uma igreja, em qualquer lugar, e muitas vezes ela fica naquele lugar porque dão o microfone para ela falar. Às vezes ela fica naquele lugar porque dão a oportunidade a ela. Às vezes ela fica naquele lugar porque dão um tapinha nas costas. Alguém fica naquele lugar porque ela de repente recebe uma profecia. Enfim, por alguma coisa. Mas o principal motivo que alguém deva ficar, se lembrar em um lugar, é olhar para a vida da liderança. Porque este aqui é o sinal que eu estou dizendo. Se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Se uma pessoa estranha que você nunca viu não cuida da sua família, ele vai cuidar de você? Não vai. Só que o sinal está na Bíblia, mas só que as pessoas leem e não prestem atenção. Elas são motivadas por outras coisas e depois elas são decepcionadas. Porque o sinal aqui, que o Senhor está dando, Timóteo seria responsável por uma congregação, e aí o Paulo diz ali as credenciais, do episcopado, e está orientando aqui. E outra coisa importante dentro desse texto, olha só, o que não serviu para a família de Jacó, ele não saiu para distribuir para o vizinho. Eu conheço até um testemunho, não é testemunho não, é testemunho do homem que falou assim: gente, Deus me libertou. Lá em casa eu tinha 2 adeptas, eu bebia demais, começava à tarde, varava à noite. Deus me libertou tanto, o Espírito Santo me tocou tanto, que eu acabei com as minhas 2 adeptas. Sabe o que eu fiz? Fiz uma reunião ali com todos os cachaceiros do bairro. Falei: segunda-feira eu quero vocês na minha porta, tá a hora que eu vou distribuir as garrafas e as melhores bebidas. Gente, o que não serve, para nossas vidas, a gente não tem que passar para o próximo.
Por isso que Jacó pegou aquelas coisas todinhas que não estava prestando ali e enterrou. Versículo 5. E partiram. Quem partiu? A família de Jacó para Betel, para a casa de Deus. E olha o que a Bíblia diz. E o terror, isto é, Deus fez com que as cidades vizinhas, lembra aquelas pessoas que queriam uma retaliação, vingança contra a família de Jacó? Então Deus permitiu que o terror, que o medo ficasse ao redor deles, eles ficassem ali atemorizados. E então eles não seguiram após os filhos de Jacó. Isso significa o quê? Que há livramento quando você caminha para a casa de Deus. E às vezes a gente nem fica sabendo, mas é livramento da parte do Senhor. Porque ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, uma vida não toca. Versículo 6 e 7, já para terminar. Finalmente ele chegou a Betel, né? A Betel, a casa de Deus. E o interessante, no versículo 7, que ele rebatiza o lugar. Ele não chama mais aquele lugar só de Betel, né? No verso 7, ele diz: é o Betel. E se você pesquisar esse prefixo, El significa o Todo-Poderoso da casa de Deus. Não está em Betel, está na casa de Deus todos os dias. Nós não podemos estar. Mas com El, que é o Todo-Poderoso da casa de Deus, a gente pode estar. No trabalho, na condução, que às vezes a gente não pode dobrar o joelho nas conduções. A gente não vai chegar no BRT e falar: gente, se afasta um pouquinho aqui que eu quero tirar minha devocional. Não importa a posição do povo, importa que a tua alma esteja de joelho, porque o El, o Todo-Poderoso da casa de Deus, ele vai estar te contemplando, seja no trabalho, seja na condução, seja na rua, seja em qualquer lugar aonde você estiver. Porque nós sabemos, irmãos, que não é dentro da casa de Deus, né, em Betel, o lugar que nós somos mais tentados, que nós somos afrontados, que nós somos perseguidos. As maiores provas mais ardentes que nós sofremos é no trabalho, é na escola, é às vezes na família, no dia a dia. E aí as minhas ações e as minhas reações precisam evidenciar que eu sirvo o El, que é o Todo-Poderoso da casa de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz que porque os que ouvem a lei, pelo simples fato da gente ouvir, Paulo diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam hão de ser justificados. E às vezes nós se sentimos tão incapazes, né, para mudar uma realidade que está em nossa vida, em nossa volta, e nós sabemos que por si só nós jamais conseguiremos fazer, mas há um Deus que realiza coisas impossíveis. Então, muito mais do que ter um compromisso com o Betel, tem um compromisso com El, com o Todo-Poderoso da casa de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.